Abra sua Bíblia no livro dos Provérbios. Eu vou ler no capítulo 4, versículo 23. Aliás, vou pedir para que você leia junto comigo Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu vou ler na versão revista e atualizada. E eu peço que você, a plenos pulmões, leia bem forte. Vamos lá? Sobretudo, você pode ler esse versículo uma vez mais, mas olhando para alguém. Escolha alguém e leia dizendo para esse alguém, seja você agora o profeta de Deus para a vida dessa pessoa. Diga para ela o que o Senhor mandou ser dito lá em Provérbios 4, 23, está registrado. Sobretudo, sobre tudo que se deve guardar. Guarda teu coração, porque dele procedem os caminhos ou as fontes da vida. Esse texto ele está falando de imunidade. Imunidade para o nosso corpo físico, imunidade para o nossa moral, imunidade para nosso ser espiritual. Imunidade é o conjunto dos mecanismos de defesa de um organismo contra os elementos que lhe são estranhos. Em nosso organismo biológico, há um sistema criado por Deus que corresponde ao processo que tem o objetivo de proteger o nosso corpo contra agentes infecciosos. Assim, nosso sistema imunológico diariamente defende o organismo contra ações de agentes patogênicos como fungos, bactérias e os vírus. Muito complexa. Essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e diferentes funções que são responsáveis por garantir a defesa do nosso organismo e por manter o nosso corpo funcionando livre de doenças. Ninguém gosta de doença. Ninguém quer uma doença. Mas o ser humano não é dotado apenas de corpo físico. Existe ainda a alma, que é a energia vital que anima o corpo e tem a ver com o cérebro, de onde procedem nossos sentimentos, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções e pensamentos, até mesmo a nossa razão. Nosso corpo físico, portanto, possui essa energia que tem a sua existência comprovada pelos exames de eletroencefalograma. Quem aqui já fez um eletroencefalograma? Aquele negocinho, né? Que fica lá, aquele gráficozinho. Pois é, mas você também pode conferir isso quando, por exemplo, você sofre uma descarga involuntária e sente choque ao tocar um objeto ou tocar uma pessoa. Quem já sentiu esse choque? Quantos? Eu vivo passando por isso. De vez em quando eu vou colocar a mão na maçaneta do carro e tss, chega, faz barulhinho. Tss. Quem já ouviu o barulhinho do choque? Né? Tss, já ouviu? Né? Um dia desse eu pensei, rapaz, me tornei o Flash. Né? Eu fui colocar a mão, o negócio foi tão sério que eu dei um pulo. Mas é essa energia, essa eletricidade que está no corpo da gente. Mas você também pode constatar isso quando você pega, não sei quantos já fizeram isso. Primeira vez que eu fiz isso foi na escola, com um professor. Você pega o pente, de preferência aquele pente de cerdas mais juntinhas, e você passa algumas vezes no seu cabelo, seu couro cabeludo, no cabelo, passa
Enquanto você passa, abre a torneira. Pode ser da cozinha ou do banheiro, é melhor do banheiro, né? Cabelo, né? Mas deixa um filete fininho de água, constante. E depois de você passar algumas vezes, aproxima aquele pente daquele filete de água e você vai ver que o filete de água vai fazer uma barriguinha, vai fazer um desvio se aproximando do pente. Diferenças de cargas elétricas entre o que está no pente e a água. É a alma que é afetada pela ação de espíritos malignos, cujo propósito é influenciá-la a levar nosso corpo a ser usado para fins que nos afetarão negativamente. Você sabe o que é mais terrível? Dentre todas as coisas terríveis relacionadas à vida do ser humano, sobretudo o cristão, é que o cristão diz que crê em Deus, que é Espírito. É que cristão diz que crê na existência de anjos, mas cristãos vivem como se os demônios não existissem. Esses seres malignos são espíritos. E como eles fazem para exercer essa influência sobre nós, cujo objetivo é nos levar a, no nosso corpo, sermos afetados negativamente ou usá-lo para afetar negativamente o meio ou a outras pessoas. É que a nossa alma está entrelaçada com o nosso corpo enquanto nós vivemos, e ela é suscetível à influência produzida pelos nossos sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Mas, de novo, como esses seres malignos, que são espíritos, como é que eles fazem para exercer essa influência sobre nós? Eles se comunicam com a nossa alma, para nos fazer ter pensamentos, ideias, que nos levem a sentimentos, que se tornem vontade e nos levem às atitudes para cumprir o propósito da influência deles. Hoje é mais fácil explicar isso do que seria há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, lá no tempo em que a Bíblia foi escrita. Por quê? Porque naquele tempo não se conhecia a comunicação e a transmissão de informações, de áudio, de vídeo, de imagens, através do campo magnético, através da eletricidade, como nós sabemos que existe hoje. Eu estou aqui com um aparelho de telefonia celular que tem energia e tem um corpo físico. E essa energia faz com que uma programação que está gravada numa memória, num corpo físico, dentro desse corpo físico, execute determinadas funções. É o cérebro desse equipamento que, movido por essa energia, vai realizar aquilo que eu quero. Então, alguém lá no Japão, com o meu número, e porque também está com um equipamento semelhante, capaz de se comunicar com o meu, não importando de que marca seja, não importando se há uma tecnologia diferenciada ali, mas com o potencial de fazê-lo, usando esse mesmo sistema de comunicação via satélite, consegue, através do meu número, ligar para o meu aparelho, que porque tem energia, porque tem essa programação, porque está disposto, predisposto a receber essa chamada, essa informação, essa influência, o meu telefone toca, e se eu atender, eu vou falar com essa pessoa. Mas onde é que está essa pessoa?
Ela está lá no Japão. E por que eu estou ouvindo a voz dela aqui? Porque a voz dela lá foi transformada em ondas eletromagnéticas que perpassa o espaço, vai até um satélite que manda para todos os satélites de comunicação que estão ao redor do globo e que bombardeiam a Terra até encontrar o meu aparelho celular, e por causa daquela numeração consegue acessar, e se eu conectar, eu estarei recebendo as mensagens que vão ser enviadas por aquela pessoa. Nós somos assim. Eles se comunicam com a nossa alma para nos fazer ter pensamentos, ideias que nos levem a sentimentos que se tornem vontade e nos levem às atitudes para cumprir o propósito da influência deles. Eles são seres corruptores. Eles agem nas trevas, ou seja, na nossa impossibilidade racional e intelectual de identificá-los, em virtude de estarmos sempre alertas aos estímulos que nós recebemos pelos 5 sentidos. Porque esses 5 sentidos estão relacionados ao nosso corpo, afetando a nossa alma, e vice-versa. Essa influência visa construir em nós a disposição, a vontade que vai nos conduzir a um aprisionamento pelas consequências das nossas atitudes. Se eu fizer aquilo pelo que estou sendo influenciado por eles, na minha mente, eu terei escolhido fazer o que eles me influenciaram, e eu vou pagar o preço das consequências que advirão dessa minha decisão. O principal instrumento de que eles se utilizam para gerar no ser humano essa vontade que leva às atitudes que a Bíblia chama de pecado, que tem por consequência o sofrimento e a morte natural e espiritual, é sobretudo o sentido da audição e o da visão. Nada influencia mais a nós do que aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Nada influencia mais. Vou dar um exemplo. Uma das questões que mais intensamente motivam o ser humano é o sexo. Está intrinsecamente ligado ao ser humano e à vida. Mas o ser masculino, o ser humano masculino, ele é sobretudo incentivado ao sexo pela visão, não é pela audição, nem tanto pelo tato. Ainda que algumas digam assim, não, eu conquistei ele pela barriga, pelo paladar. Também não é. É pela visão. Segundo uma pesquisa feita em 2017, 76% dos viciados em pornografia são do sexo masculino. E não existe consumo de pornografia pelo tato. Não existe consumo de pornografia pela audição. Não existe consumo de pornografia pelo olfato, mas pela visão. Já o ser humano feminino é sobretudo incentivado ao sexo pela audição. Já todos nós, quero crer, já ouvimos alguma expressão, muitas vezes jocosa, para dizer, eu ganhei ela, pela lábia. Os papais têm sempre o cuidado de orientar as filhas, vai pela lábia aí não, hein? Porque de fato, o sexo feminino é muito mais incentivado ao sexo em virtude da audição.
daquilo que ouve. É preciso um preparo, primeiro. Por isso, Deus, nosso Criador e Pai amoroso, fez serem registradas instruções fundamentais para que nós nos mantenhamos imunes aos ataques espirituais dos demônios que visam levar a nós e nossas crianças a sermos aprisionados, enredados nos seus ardis malignos, para ter condição de ver realizado em nós o mal que eles querem. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Eles têm como propósito, eles têm como alvo, eles têm como objetivo corromper o ser humano, desfigurar o ser humano, fazer o ser humano deixar de parecer com aquele que o criou, e se parecer com aquele que se rebelou e foi destituído da sua posição honrosa que possuía perante o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi então chamado de Satanás. Mas para que ele consiga o seu intento, o diabo precisa de permissão para entrar, e essa permissão é quando nós nos contaminamos com aquilo que é incentivado por eles. Não é possível ser contaminado pelo vírus da Covid ou qualquer um outro, se não entrarmos em contato com algo ou com alguém contaminado. E não basta eu apenas tocar aqui, que foi contaminado com a saliva, com as gotículas de saliva de alguém que veio aqui e usou esse púlpito antes de mim. Se eu apenas tocar, não vou me contaminar, mas é preciso que depois de tocar, eu toque com essa mão contaminada alguma via de entrada para o meu corpo, como a minha boca, a mucosa dos olhos. Senão, ainda que tocando, eu não serei contaminado. Da mesma maneira, os demônios não podem agir em nós se não entrarmos em contato com eles e dermos a eles a oportunidade que precisam para sermos contaminados. Nós não podemos impedir que eles estejam ao nosso redor, ao nosso derredor, mas podemos estar imunes a eles se tomarmos as medidas preventivas para isso. E essas medidas estão estabelecidas pelo Senhor na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Sabe o que é terrível? Em nosso tempo, é que crente não está lendo mais a Bíblia. É que cristãos estão procurando ambientes de enlevo espiritual e entendem que a unção está ali, naquele momento da catarse, quando o louvor é envolvente, a luz é pouca, o ambiente é aconchegante. Mas é a palavra que liberta. É Jesus através da sua palavra. Certa feita eu fui procurado por um casal, e esse casal não sabia mais o que fazer. Já tinha procurado a coordenação pedagógica da escola, aliás, foi procurado pela coordenação pedagógica da escola, que recomendou: olha, leva o seu filhinho para um psicólogo, ele está com algum problema, esse menino tem problema, esse menino é muito agitado, esse garoto, ele não para, ele briga com os coleguinhas, ele é extremamente agitado, ele não consegue se concentrar na aula, ele é um problema.
Interessante que aquela mesma criança na igreja, ela era assim também. Ela brigava com os coleguinhas, ela dava mordida, ela dava chute. Ela não parava, ela corria o tempo todo. Criança gosta de correr, né? Quem tem criança aí, 5, 6, 7 anos, criança gosta de correr. Tem energia para gastar, né? A música, não é à toa que diz lá, criança, como é que é? Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para cá, corre para lá, né? Criança é assim. Mas aquele menino, ele era demais. Pastor, nós já levamos a psicólogo, já gastamos dinheiro com tratamento, mas esse menino, a gente não sabe o que fazer. A gente não aguenta mais ser chamado no culto para ir lá dar atenção a ele, mas na verdade é por causa do que ele fez. E a gente não sabe mais o que fazer, a gente está pensando inclusive em deixar a igreja, porque a gente já está constrangido. Ele já chutou o filho de fulano, ele já mordeu o filhinho de Beltrano, a gente não sabe o que fazer. Disse, bom, se vocês já procuraram a ciência não soube o que fazer, então vamos juntos procurar aquele que tudo sabe. E vamos buscar a direção de Deus. E começamos a orar. Eu entrei num propósito para aquela criança. E Deus me disse, os pais não têm cuidado da imunidade do seu filhinho. Eu não sou médico. Certamente Deus não ia dizer para mim, os pais não estão dando remédio, antibiótico certo, que o médico passou. Eu entendi o que Deus quis dizer. Então chamei os pais. E perguntei para eles, essa criança em casa, o que ela costuma fazer? Como é que ela é? Pastor, esse menino é agitado, ele é tão agitado, só tem uma coisa que a gente faz que ele para. E o que é? Desenho animado, televisão. E eu perguntei, quanto tempo ele passa na frente da televisão? Pastor, ele passa muito tempo. Se eu não deixar ele na frente da televisão, eu não consigo fazer as coisas em casa. E o que é que ele está vendo na televisão? O que ele mais gosta? Ele gosta de desenho tal, desenho tal, desenho tal. E cada um desses desenhos tinha mensagens subliminares. Quais são os brinquedos que ele tem? Qual o brinquedo que ele mais gosta? Ele gosta de um brinquedo que ele diz que é o amiguinho dele. E qual é o brinquedo? Você pode trazer esse brinquedo? E eles trouxeram. Esse brinquedo. Isso tem anos. Esse brinquedo. Eu falei, é o Bart Simpson, né? Poxa, é o Bart. Oi, Bart, tudo bem? Simpático, bonachão, peralta, brincalhão, esse é o cara. E eu perguntei, vocês compraram para ele? Eu falei, não. Mas como é então que esse brinquedo chegou à sua casa? Uma titia deu de presente quando viu que ele gostava tanto daquele personagem do desenho animado. E aí eu fiz eles pensarem o que eu vou levar você a pensar agora. Eu perguntei para eles, vocês já assistiram esse desenho? Você já? O que vocês acham do desenho? É legal, é engraçado, é divertido. Falei, legal. Mas eu quero perguntar para vocês uma coisa. Esse desenho animado fala de uma família. É a família de quem? Você sabe, me ajuda aí. São os Simpsons. Simpsons leva sempre o nome do pai. Qual é o nome do pai? É o Homer Simpson. Lá também tem a mãe do Bart. Como é que é o nome da mãe?
Marge? Não é Marge, é Marge? É Marge Simpson? Eu nem lembro. Mas vai que seja. Marge Simpson, vai. E eles têm filhos. O Bart Simpson, que é o do meio, tem a mais velha. Como é o nome da mais velha? Lisa. E tem um bebezinho. Como é que é o nome do bebezinho? Maggie, não é isso? Então é o Homer, a Marge, a Lisa, o Bart e a Maggie. Agora vamos pensar em cada um deles individualmente. Quem é o Homer Simpson? É o Zé Mané. Vou usar o linguajar. Que o Zé, pobre do Zé, tem nada a ver com isso, né? Nem o Mané, é gente boa. Mas é aquele camarada que mãe nenhuma ia querê-lo para ser seu genro. É o cara que anda com a camisa desbotada, desabotoada até aqui. É um cara relaxado, é um cara preguiçoso, é um cara que no trabalho dele, ele é massacrado porque ele não tem uma personalidade firme, ele não se impõe, ele não tem postura, ele não tem compostura. E olha que coisa, apesar de ser assim, um camarada inseguro, que não sai daquele bar, onde ele está sempre bebendo cerveja com os colegas, que é o lugar que ele mais gosta de estar, e apesar dele ser isso, e em casa, ele não tem voz ativa. Quem é que tem voz ativa dentro de casa? É ele ou a mulher dele? A mulher dele. Ele é aquele cara bonachão, que não tem nada de líder. Não é ele que lidera a família. E apesar disso, qual é a função profissional dele? Ele trabalha onde? Uma usina atômica. Se ele cometer um erro ali, na função e na responsabilidade que ele tem, ele acaba com a cidade e talvez com o país dele. Não é uma contradição e um contrassenso? Vamos falar da esposa. Quem é Marge? Marge é o chefe da casa. É ela que tem a voz ativa. É ela que coordena e organiza. Já viu o cabelo da Marge? Você acha que é à toa que o desenhista colocou aquele cabelão, aquele topetão, aquele cabelão para cima? Não. Aquilo ali tem uma simbologia. É ela que equilibra todas as coisas dentro de casa. É ela que tem a voz ativa. É ela que decide o que vai e o que não vai acontecer. É ela que influencia o marido, porque ele é o vai com a Madge. Porque ele não é de se confiar para tomar decisão alguma. Vamos falar dos filhos. A filha mais velha, como é o nome dela? Lisa. Como é que é a personalidade da Lisa? Quem é a Lisa? Lisa é uma criança normal? Não. Lisa é uma criança depressiva. Qual é o instrumento que a Lisa gosta e que ela toca? É um saxofone. Um saxofone que você diria que está apropriado para ela em função do tamanho? Não, é um saxofone maior do que o saxofone do Flávio. O sax do Flávio vem aqui, o da Lisa é o tamanho dela, não é assim? A música que a Lisa gosta e que ela toca, qual é a música? É aquele jazz arrastado, fúnebre. É uma menina adolescente, sempre em crise existencial, sem equilíbrio emocional e sempre em conflito interior. E esse cara, vamos chegar nele depois. Quem é o bebezinho? Qual é o nome dele? Maggie. Como é que é a Maggie?
é a criança que está largada por si só. Ela anda para onde ela quer dentro de casa, volta e meia ela está numa roubada, sim ou não? Volta e meia ela está numa situação de risco de vida, sim ou não? Volta e meia, Madi está em desespero, porque onde é que está a Meg? E a Meg está em situações, em lugares que ela não deveria. Por quê? Porque não está recebendo os cuidados que deveria. Ela não está recebendo a proteção, ela não está recebendo o cuidado, ela não está recebendo o que ela deveria estar recebendo por parte dos seus pais. É uma criança largada, deixada por si só. E quem é esse cara? Esse cara é o cara que dá nó em pingo d'água. Isso aqui é 171 com universidade e pós-graduação. É aquele cara que pinta o 7, o 8, o 9, o 10 e aí vai. É o cara que faz e acontece. É o cara que é o cara do skate, que está sempre dando uma volta daqui, dali, e cambalhota para cá e para lá, e ele pinta o 7, mas ele sempre se safa. Sim ou não? Agitado, também um pré-adolescente desequilibrado, e esses 5 formam uma família desequilibrada. E esse é o ícone, esse é o objeto que chama a atenção daquela criança e que a influencia dentro de casa, entrando pelo que ele vê e por aquilo que ele ouve. Eu perguntei para aquele casal: vocês querem uma família assim para vocês? Disse: não, pois é assim que vocês estão sendo para essa criança. Você não dá tempo que deveria dar para o seu filho. Você deixa seu filho exposto àquilo que ele está recebendo que vem pela televisão. E o que a televisão está fazendo é sendo instrumento de Satanás para influenciar o teu filhinho por causa da permissão que vocês estão dando para que seres espirituais da maldade, usando essas informações que vêm para entrar na alma, formem o caráter e a personalidade dessa criança. Eles ficaram assustados depois dessa simples análise e reconheceram que não estavam agindo como deveriam, cuidando da imunidade do seu filhinho. Confessaram e pediram perdão para Deus. Tomaram uma decisão de, a partir daquele momento, serem diferentes com seus filhos. Não tem problema, pode deixar ver televisão, mas cuidado com o que ele assiste. Coloca lá um DVD de personagens bíblicos, com histórias bíblicas, ou outras que não necessariamente sejam bíblicas, mas que não tenham esse viés de desconstrução daquilo que Deus estabeleceu para ser construído no ser humano. Porque Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança dele. Pastor, então vamos destruir isso aqui. Eu falei: não, vocês não vão destruir não. Vamos fazer o quê, pastor? Dá para mim. Pastor, mas o senhor vai querer esse negócio? Eu falei: vou. Mas o senhor vai fazer o que com isso? Eu falei: um dia vocês vão saber. Vocês me dão? Me deu. E é por isso que eu estou aqui usando ele como exemplo para você. Agora eu quero te perguntar uma coisa. De tempos em tempos, o mundo, o que é o mundo? Sistema que rege a sociedade. Traz algo novo para a gente.
O mundo traz coisas novas? Não. O mundo apenas troca a roupa das mesmas coisas e apresenta-as a nós como se novas elas fossem. Você quer ver? Aí pelos anos 90 para 2000, nos anos 90 ou 80, para 90. Quem não se lembra, quem é dessa época, quem não se lembra da família dinossauro? Quem se lembra? Aham, faz uma análise comigo agora. Que diferença tem na família dinossauro para a família Bart Simpson, para a família Simpson? Você vê alguma diferença? Hã? O papai dinossauro e o Homer Simpson não são a mesma coisa? A mamãe dinossauro e a Marge Simpson não são a mesma coisa? A filha dinossauro e a mais velha lá não é a mesma coisa? Olha que interessante. O rapaz dinossauro, o garoto dinossauro e o Bart Simpson não são a mesma coisa? E o nenenzinho, como é que era o bordão do nenenzinho? Hã? Não é mamãe, não é mamãe, não é mamãe. E dá-lhe soco no papai, dá-lhe chute no papai, dá-lhe mordida no papai. Lembram disso? E era também um neném que estava sempre entrando em furada, se metendo em furada. Não são a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Quem é do tempo do Pica-Pau? Quem era o Pica-Pau? Um personagem super jocoso, todo mundo, quem não gostava do Pica-Pau? Até hoje o Silvio Santos gosta do Pica-Pau? Mas quem era o Pica-Pau? Senão o cara que dava nó em pingo d'água. Porque o bandido não era o Pica-Pau. Quem era o bandido? Era o Lobo, não era o Lobo? Zeca Lobo? A Urubu? Zé Urubu? Ah, é. Não, Lobo já é outro. Já é mais antigo. Do Urubu, exatamente. O Urubu é que era o bandido da história, não era? Mas quem é que vivia dando nó em pingo d'água? E sempre se safando? Anda um pouco mais para trás. Quem é do tempo do Papaléguas? Ih, essa eu fui fundo, hein? Já diminuiu um pouco. Lembra do Papaléguas? Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Lembra do bip, bip? Papaléguas? Lembra? Agora sim, não era o lobo, era o coiote, não é? O inimigo do Papaléguas quem era? O coiote. O coiote vivia armando situação para pegar o Papaléguas para comer. E o Papaléguas estava sempre se safando da situação, sim ou não? E o Papaléguas, ele era sádico, porque ele sempre arrumava um jeito de fazer com que o coiote se desse mal e se lascasse todo, sim ou não? Que diferença tem Pica-Pau e Papaléguas? Quem está enxergando? Quem está entendendo? O que é que isso traz para a gente? A palavra de Deus hoje pela manhã falava a respeito da concupiscência dos olhos, o forte desejo por coisas que são produzidas a partir daquilo que eu estou vendo. Irmãos, dizemos que somos cristãos, que cremos em Deus. Você diz que crê em Deus, mas você não crê na existência, na influência e na ação dos demônios para roubar, matar e destruir, como diz a palavra de Deus. Você não cuida de seguir a orientação da palavra de Deus, que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós não podemos impedir que os espíritos imundos estejam ao nosso derredor,
mas nós podemos estar imunes a eles se tomarmos as medidas preventivas para isso, e essas medidas estão estabelecidas pelo Senhor na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas você tem usado a Bíblia Sagrada em seu favor, em favor da sua família. Você é uma mulher que está se colocando, se portando, você é uma jovem que está se colocando, se portando como uma feminista, ou você está buscando viver o padrão de Deus para o ser mulher? Você está vivendo pela influência do mundo, sendo o machão, o garanhão, o cara que pega todas, ou você está buscando viver pelo padrão da palavra de Deus para o ser homem? Você está buscando levar vantagem em tudo, dando o jeitinho brasileiro, ou você está se pautando pelos princípios e valores estabelecidos por Deus, para um viver vitorioso na terra que está sob o domínio de seres espirituais da maldade, que tem muito mais poder do que você e eu? Coração precisa ser cuidado. Provérbios capítulo 4, 23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração é a sede dos sentimentos. Coração aqui é figurativo, é a sede dos sentimentos, porque aquilo que nós sentimos nos levará a agir. Se sentimos raiva, fatalmente agiremos com violência, com truculência, com agressividade. Se sentimos tristeza, ansiedade ou medo, fatalmente seremos incapacitados para a produtividade, para as realizações na vida. Se sentimos excitação sensual, fatalmente seremos levados à prática sexual desregrada. Se sentimos desejo exagerado por algo, fatalmente seremos escravizados por algum tipo de vício. Se nos expomos à violência, à agitação, à influência do estresse, fatalmente nos tornaremos insensíveis àquilo que é mal. Quem se tornou adicto, viciado em pornografia, sem ter a curiosidade estimulada pela imagem de uma propaganda ou de cenas picantes em um filme? Quem se tornou adicto ou viciado em cigarro, ou em bebida, ou em droga, sem ter sido estimulado pelo relacionamento social com aqueles que usavam destas coisas, fazendo parecer que isso proporcionava status, maioridade, acesso e relacionamento com aquele grupo, ou mesmo o prazer que aqueles estavam dizendo que proporcionava? Quem se tornou insensível à violência, sem ter se submetido à banalização promovida pelos meios de comunicação, ou mesmo pelo relacionamento com aqueles que participam do crime? Quem se tornou corrupto e conivente com o crime, sem ter se submetido à ideia de que, na verdade, é uma atitude necessária pela pela inacessibilidade econômica? O que é que a gente está ouvindo hoje? Por pessoas que foram eleitas para fazer leis que todos teremos que obedecer. Que o criminoso, ele não é criminoso. Aliás, você ouve o criminoso ser chamado de criminoso em alguma reportagem da televisão? Não. O cara é de menor, ele foi lá roubar o celular e assassinou. Isso é latrocínio, roubo seguido de morte. É um assassino, foi pego em flagrante. O programa jornalístico na televisão diz: o jovem, não fala o criminoso, não fala o bandido, não fala o assassino. Alguém chega e diz: eu não posso mais ver meninos de 13, de 14, de 15 anos sendo presos só porque
assaltou e roubou um celular. É a insensibilização do mal. A gente vê uma reportagem com uma advogada criminalista que só defende bandido. Leva o jornalista até o ambiente de vida desses criminosos, traficantes, facínoras, assassinos, para dizer, são seres humanos como eu e você, eles só não tiveram oportunidade. E o que é que a gente está se deixando levar pela influência do que a gente vê, do que a gente ouve? E qual é a atitude e a medida profilática de imunização que nós estamos tomando para que não sejamos desfigurados como tantos e tantos já têm sido? Todas estas coisas, como as demais, que são condenadas por Deus, levam o homem à morte. E morte é sofrimento nesta vida e é a separação eterna também. Separação eterna de Deus na vida eterna. É por isso que a palavra de Deus é um instrumento que nos possibilita a imunização contra a influência espiritual que visa corromper nossa alma e escravizar nosso corpo. E olha, não vem por causa meramente daquela ideologia ou daquele viés político, não. Vem através dela. Vem através daquelas pessoas que já estão corrompidas, já estão contaminadas com o mal. Mas, sobretudo, por causa da influência desses seres espirituais que se aproveitam da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, para nos fazer abrir a porta para que eles entrem e construam através de nós, porque não são eles que fazem, somos nós mesmos que fazemos, conosco mesmo e com os outros, aquilo que eles querem, porque tudo que eu penso me leva a sentir, e os meus sentimentos me levam a agir, e por causa disso, a palavra de Deus diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem os caminhos da vida. Eu quero dar a você, primeiro a você, que é cristão, que está desejoso de viver pela palavra de Deus, entende, crê piamente que a palavra de Deus é fiel, ela é escudo, ela é quem poderá em você, vivendo por ela, honrar a Deus e ser abençoado por Ele. Então, proteja o seu coração. Tome todo dia a vacina que protegerá você desse mal, que é a palavra de Deus. Salmo 18:30 diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Lá está Jesus, ser humano como eu e você, passível de falhar, de pecar, de ser seduzido e se permitir cair na sedução de Satanás. Ele acaba de passar por um tempo de consagração com jejum e oração. Está num deserto, um lugar que não tem uma venda perto, não tem uma casa perto, não tem a proximidade de uma fonte que ele possa obter alimento e saciar a sua fome. Então Satanás chega para ele naquele momento da sua fragilidade e diz para ele, você não é filho de Deus? Então,
Transforma as pedras em pães. O que Jesus diz para Satanás? Não, aí, está aí, boa ideia, hein? Ô, rapaz, estou com a fome, eu tenho o poder, não, peraí, vou transformar essa pedra em pão. Não. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu tenho algo a cumprir nessa existência que glorifica o meu Pai. Você tem algo a cumprir nessa existência que glorifica o Pai? Tem. Jesus está dizendo, eu não vou colocar em primeiro lugar aquilo que a minha carne deseja, ainda que seja a minha necessidade, se isto colocar-me entre minha satisfação da carne e do desejo e a satisfação do desejo do meu Pai. Satanás, não satisfeito, leva o Senhor Jesus para o alto do monte, do templo, e diz para ele, tá bom, aqui você usou a Bíblia, a palavra de Deus, então vou te mostrar a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. O Senhor dará ordem aos anjos para que você não tropece com o pé em pedra. Se Ele não vai deixar você tropeçar, então mostra que você é filho de Deus, pula daqui. E Jesus, mais uma vez, usou o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. E o que foi que ele disse? Mas, ou seja, embora isso que você acabou de falar é verdade, o Pai realmente protege aqueles que são seus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como tem crente indo na conversa de Satanás, na boca de pregadores que estão usando a palavra de Deus para torcer a verdade e levar crentes a viverem na mentira, na heresia. Como tem crentes, por causa de emoções, por causa de sentimentos, por causa de fragilidade emocional, estão se permitindo ter os ouvidos abertos e os olhos arregalados para receber aquilo que Satanás está fazendo, transmitido por aqueles homens que um dia até foram homens de Deus, que pregaram a palavra de Deus, mas agora estão corrompidos, porque não leem a Bíblia, porque não conhecem a palavra de Deus, porque não desenvolveram e não estão desenvolvendo intimidade com Deus. E Jesus diz, embora seja verdade que o Pai protege, ele também está escrito lá na palavra dele, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar a Deus para satisfazer você, cujo propósito é me fazer cair. Satanás, ele nunca vem quando a gente está forte. Mas ele está por aí. Deixa eu te perguntar, você pode garantir que não tem vírus da Covid aqui? Temos uma multidão aqui. Quem pode garantir que não tem vírus da Covid aqui entre a gente? Eu não posso, você pode? Eu não. Por isso, e porque a gente ainda está sob a lei que ordena o distanciamento social, embora lá fora ninguém mais esteja obedecendo isso, ou pelo menos a maioria já não está obedecendo mais isso, nem aqueles que determinaram isso, a gente não pode garantir. Eu não duvido, pode ser que o vírus da Covid está aqui. Quem pode dizer que aqui não tem o vírus da gripe entre nós? Quem pode dizer que a varíola, não é que é do macaco, é isso? Não tem alguém aqui que foi contaminado com outra pessoa e está aqui entre a gente? Pronto, já tem gente que não vai dormir hoje, foi falar de varíola do macaco. Você pega a condução, que é uma lata de sardinha, e você é jogado para dentro dela, não é? Quase que como
Seja no trem, seja no ônibus, seja no metrô, você não pode garantir que alguém ali não esteja com alguma doença infecto-contagiosa que possa ser transmitida pelo ar. E se você estiver com a sua imunidade baixa, se você estiver fragilizado na tua imunidade, fatalmente você será alguém que reproduzirá aquele estado enfermo daquela pessoa. Você também vai adoecer, sim ou não? Da mesma forma, nós não podemos impedir que o inimigo das nossas almas estejam onde nós estivermos. E tem gente que acredita que Satanás, o demônio, não entra dentro de igreja. Entra sim. E deixa eu te dizer, tem alguns deles aqui. Ah, mas essa não é a igreja do Senhor? É. Mas já leu já. No dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se, o Senhor veio entre eles, o líder deles estava lá. Ou você pensa que quando uma pessoa manifesta ali, um demônio manifesta numa pessoa no meio de um culto, onde é que estava esse demônio? Mas estar presente ao nosso redor não significa ser capaz de nos contaminar se nós estivermos com a nossa imunidade em dia. E estar com a imunidade em dia não é tarefa tão simples. Porque eu sou um ser humano sujeito às minhas emoções que muitas vezes eu não pedi, não tive a intenção, não quis, mas por um reflexo eu acabo expressando. É uma tristeza, é uma dor. Quem é que vai dar uma topada numa pedra arrancando parte da unha e que não vai soltar um grito na hora? Daí a fazer disso algo que me leve a entristecer o Espírito Santo e a dar lugar a demônios para influenciar meu pensamento, gerando um sentimento que afete a minha vida e a vida de outros, e o ambiente onde eu vivo, faz toda a diferença se eu estou imunizado ou não. E essa imunidade eu posso adquirir quando eu protejo a mim mesmo, a minha alma, meu coração com a palavra de Deus. Mas talvez eu esteja falando para alguém que já foi contaminado. Provavelmente eu estou falando com alguém que tem algum tipo de vício e já está aprisionado a alguma coisa que sabe que não honra a Deus nem no seu corpo, nem na sua vida. Seja o vício de que natureza for, seja a inclinação carnal, qual for. Eu quero te dar um antídoto, se você de manhã não estava. O antídoto está lá em João capítulo 6, versículo 63 e João 8, 32. Diz a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa da verdade, que é Jesus Cristo. Você precisa da verdade, que é a palavra de Deus. O teu problema de não conseguir vencer esse vício é porque você tem acreditado somente na ciência daqueles que só vão até ali e não tem crido naquele que criou o ser humano e o dotou com a capacidade de desenvolver a ciência. E este é Deus, e Ele quem estabeleceu: eu vim para que você tenha vida, e não é vida se você está aprisionado. Tudo que você precisa é parar de acreditar nesses espíritos imundos que você tem dado ouvidos na sua alma,
para dizer que não tem jeito, você não consegue, você não pode, é mais forte, você não tem como vencer, você já tentou de tudo. Tentou não. Falta você colocar Jesus na tua vida, crer nele e andar pelos princípios e valores da palavra dele. Porque quando você assim o fizer e tiver uma aliança com ele, é promessa dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, submetam a minha autoridade, passem a servir a mim, não a esse espírito de vício, que usa essa determinada coisa para manter você aprisionado. Porque eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Porque o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, e você vai conhecer a verdade, e ela vai te libertar. Quero encerrar dizendo algo. Vivi muitas dessas experiências ao longo de todos esses anos da minha vida como pastor. Certa feita, um crente, ele estava morrendo, estava desenganado pelos médicos, estava no CTI. Tinha uma doença infecciosa que o estava matando. Ele estava no CTI. Antes de ir para lá, aquela doença já vinha trazendo uma série de limitações, inclusive na sua aparência, sua pele escamando com tumores, com líquidos fétidos saindo pela sua pele. Ele foi se deixando abater, se deixando abater, se deixando abater. E por resto, internado, acabou indo parar no CTI, porque ele já estava desejando a morte. Ele estava tomando os medicamentos, os médicos estavam dando todos os medicamentos intravenosamente, ele estava consciente, ele estava falando, mas ele estava tão fraco, tão fraco. E eu recebi a notícia: o médico disse que tudo tem sido feito, mas ele não está reagindo. Os médicos dizem: não tem porque ele não está reagindo, porque a medicação está toda certinha. Então eu fui visitá-lo, e por ser pastor eu tenho acesso até a CTI, fora de horário de visita. E sempre eu procuro visitar um paciente fora da hora de visita, para não impedir que as pessoas que não têm esse livre acesso da família possam fazer uso do horário restrito para visitar. E quando eu cheguei lá, primeiro eu me dirigi ao médico: doutor, eu sou o pastor, eu gostaria de saber como é que está o caso, né? Pastor, toda medicação e tratamento tem sido administrado para esse paciente, mas esse paciente não reage à medicação. Fui até a cama onde ele estava. Não podia me aproximar muito, porque era altamente contagioso. E ali onde estava, eu olhei para ele e o cumprimentei. E eu perguntei para ele: você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ele disse: eu vou para o céu. Eu não disse para onde você vai, eu perguntei para onde você quer ir. Ele disse: é claro que eu quero ir para o céu, pastor, mas você está indo para o inferno. Que é isso, pastor? Eu nunca afirmei a respeito da salvação de ninguém. Estou afirmando a primeira vez: você está indo para o inferno.
Mas por que o senhor está afirmando isso? Porque você pediu a morte e você está se matando. Como assim, pastor? Arregalou o olhão. Você deu ouvidos a um espírito de morte, é um demônio que tem acompanhado você e que tem falado para você que você não é mais um homem, você nunca mais poderá voltar a viver e conviver com a sua família, com sua mulher, com seus filhos, por causa dessa situação da sua pele, por causa desse problema. E você já deu ouvidos a esse espírito de morte, você se entregou a essa doença, de tal modo que você está acreditando que a melhor coisa que tem a acontecer na tua vida é Deus levar você porque você está salvo, mas o que você está fazendo é se matando. E a palavra de Deus diz que alguém que faz isso não pode entrar no céu, porque você desistiu quando Deus não desistiu. Arregalou aquele olhão. Os médicos já administraram todos os recursos para que você possa ser restabelecido. Mas você não é restabelecido, porque esse demônio ganhou poder, direito de exercer poder sobre a tua vida, e você não pode melhorar. O único que pode fazer isso ser diferente é você, se você se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus e disser para Deus: Senhor, eu quero ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja. Aquele homem, eu terminei de falar, ele estava chorando. Eu imaginei que ele fosse dizer assim: pastor, então ora comigo. Não, ele mesmo começou a orar, chorando, e disse para Deus: Senhor, me perdoa. Tudo que o pastor está falando é verdade. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu desisti. Eu reconheço que eu pensei tudo isso que ele disse, e creio que tudo isso que eu pensei nada mais foi do que repetir a voz desses espíritos imundos falando na minha mente, para a minha alma. E eu comprei como sendo meu e minha disposição. Eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu quero viver. Eu quero tudo o que o Senhor quer para mim. E eu renuncio tudo aquilo que falei e rejeito em nome de Jesus. Na semana seguinte, aquele homem já não estava mais no CTI. Na semana seguinte, aquele homem já estava no quarto. E logo depois ele saiu e voltou ao convívio com a família dele. A quem você tem dado ouvidos? A Deus? Ou a esses seres espirituais da maldade, que se utilizam de tudo aquilo que já conseguiram construir através de seres humanos que estão a serviço deles, ainda que sem sabê-lo, corrompidos que foram, corrompendo você? Ou você tem buscado estar imunizado com a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus, quando esteve entre nós como um ser humano, e venceu a tentação no momento de maior fragilidade? Se você já se contaminou, você pode obter a imunidade, você pode ser liberto, você pode ser sarado dessa contaminação maldita. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Não será você subindo monte, não será pela oração do pastor, a oração forte, não será, será por uma atitude tua, interior, de dentro para fora. Como diz o apóstolo Paulo, não se conformando com esse vício que te domina, não se conformando com esse estado de coisas em que você tem vivido, mas sendo transformado pela renovação do teu entendimento, à luz da palavra de Deus, crendo nele e se entregando a ele, para viver sob os seus princípios e valores. Pensa sobre isso. Eu quero orar com você.
Não será a minha oração que vai libertar você. Porque eu já orei por muita gente possessa de demônios, e gente que nem sabia que tinha demônios agindo na vida delas. Houve manifestação e as pessoas, mesmo vendo aquilo tudo, não tiveram suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque não é a autoridade espiritual de um crente cheio da unção do Espírito Santo de Deus em expulsar um demônio que vai tornar aquela pessoa livre. Isso se chama exorcismo. A libertação somente é possível a partir da ação voluntária tua em caminhar na direção de Deus, de abrir mão das coisas que esses espíritos imundos têm feito você acreditar até aqui, que tem aprisionado você. Seja o vício, seja o sentimento de menos-valia, seja a autoimagem negativa que já foi construída em você, aquilo que te limita e que te faz estar vivendo uma vida insensibilizada a respeito da verdade de que Deus mandou o seu Filho a esse mundo para que você tenha vida. Ele morreu naquela cruz, pagando o preço, para que eu e você sejamos livres. Tudo que você precisa é entregar a tua vida para Jesus e recebê-lo como teu único, eterno e suficiente Salvador através de uma aliança com Ele. E é nessa hora, quando espíritos imundos estão falando, fazendo você pensar que é você pensando, é só teu pensamento, mas não é. É a comunicação deles com a tua alma para dizer: mas será mesmo que isso vai dar certo? Já tentei de tudo. Eu já levantei a mão para Jesus tantas vezes. O que vai ser diferente agora? Certamente é porque você fez como Naamã, que o profeta disse para ele: mergulha 7 vezes. Lá pela 5ª, ele já estava querendo desistir, porque nada aconteceu. E o milagre só aconteceu quando ele pela 7ª vez emergiu das águas do Jordão. E ele estava limpo. É preciso você caminhar na verdade, a palavra de Deus. É preciso você se submeter à autoridade de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, entre outras coisas, que você não deve andar sozinho. Sozinho você é um alvo fácil para esses seres espirituais da maldade, que sabem manipular o teu sentimento, para usar da tua fragilidade, levando você a se auto-enganar, sem se lembrar sequer de que existe a influência desses seres espirituais da maldade, que se comunicam com você no nível da tua alma, fazendo você pensar que é você pensando, fazendo você acreditar que é você pensando. Traga a tua vida para Jesus. Você já tentou de tudo? Você não tentou Jesus. Você já tentou de tudo? Você não tentou a palavra de Deus. Talvez você tenha pensado que o fez. E se você quer orientação maior para ajudar você nessa caminhada, não vá embora quando terminar essa celebração. Eu vou estar aqui à frente com outros irmãos e nós vamos conversar com você, a gente vai orientar você, a gente vai orar junto. Nós queremos caminhar com você, nós queremos ser um lugar de vida para você. Nós queremos, mais do que você se torne um membro da igreja, que você seja alguém livre, liberto, transformada pela renovação do teu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu quero orar com você. Você tem uma atitude, você quer tomar uma decisão hoje? A decisão de se vacinar, tomar essa vacina todos os dias, a palavra de Deus. Você tem a Bíblia Sagrada? Começar todos os dias, a partir de hoje, a abrir a Bíblia todos os dias e tomar uma dose significativa da vacina, a palavra de Deus.
você já é alguém que está contaminado, você quer ser livre dessa contaminação, entrega hoje tua vida para Jesus, faz uma aliança com Ele, e vamos caminhar juntos, e você daqui a pouco estará sendo testemunha viva, para muitas outras vidas, que como você, precisarão encontrar salvação. Se você quer, você está aqui presente, quer tomar uma atitude, uma decisão ao lado do Senhor, onde você está? Você pode ficar em pé e eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos. Aí mesmo onde você está. Amém. Amém. Eu não vou insistir porque essa é uma decisão que você tem que tomar. E não é pelo muito falar, diz a palavra do Senhor, que seremos ouvidos. Você está em casa, você está participando pela transmissão em algum lugar. Você está sentado, você tem essa atitude, essa decisão, fique em pé onde você estiver. Você está deitado, fique em pé aí ao lado da cama, se você pode. Se você não pode ficar em pé, você pode apenas mudar de posição, mude de posição. Você não pode mudar de posição, você pode levantar a sua mão, levante a sua mão, faça alguma coisa na direção de fazer o mundo espiritual saber que você não aceita permanecer nessa condição, que você recebe essa palavra de Deus e toma essa atitude decisiva para a tua vida. Eu quero orar com você, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu sei que não é a minha oração agora que vai tornar essa pessoa liberta, livre destas mazelas e desse aprisionamento em que ela se encontra. Eu sei que não são as minhas palavras que será a vacina que elas precisam para serem imunizadas contra as investidas desses seres espirituais da maldade, que através do sistema que rege a sociedade, todas as circunstâncias ao nosso redor, conspiram para aprisioná-las. É o Senhor e a Tua palavra, em que eles recebendo e fazendo essa aliança com o Senhor, na continuidade do hoje, do amanhã e do depois, perseverando na verdade, sobre os princípios e valores da Tua palavra, é que serão libertas pela ação do poder salvífico do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir por elas, Pai, é que em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor manifeste o Teu poder sobre a vida delas, Pai. E esses espíritos imundos que têm conspirado contra a alegria, contra a paz, contra o equilíbrio, contra a satisfação, contra elas terem um encontro íntimo, pessoal, revelador e transformador com o Senhor, sejam incapacitados em nome de Jesus, porque elas têm agora, Senhor, essa disposição demonstrada, estão agora de pé, levantaram a mão, tomaram alguma postura para fazer o mundo espiritual saber que recebem esta palavra do Senhor como verdade, a verdade, porque o Senhor é a verdade. Aleluia. Então eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam, ó Pai, potencializadas pelo Teu Espírito e capacitadas para que com essa atitude que tomarão, pela decisão que agora fazem, possam caminhar sem barreiras. Na medida que abrirem Tua palavra, na medida que sorverem cada gota da verdade eterna do Senhor, que obterão ali da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Senhor vá fazendo-as capacitadas, fortalecidas de modo sobrenatural, e repreendendo toda a hoste espiritual que as tem aprisionado, enganado, enredado, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. E o Senhor seja engrandecido e exaltado nestas vidas, Senhor Jesus, que pagou o preço naquela cruz, santo, inocente, vertendo ali o Teu sangue remidor, para nos dar vida, e vida em abundância. Ao Senhor toda glória, exaltação e louvor, que a Ti prestamos aqui e agora. Aleluia. Amém
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha.